Olá, meus amores! Voltamos mais uma vez para falar de ópera e mais uma vez para falarmos sobre uma ópera da autoria de Gioachino Rossini. Mais especificamente, esta é a última das 34 óperas escritas por Rossini em vida, tendo estreado no dia 3 de agosto de 1829. Agora, querem saber de uma curiosidade? Depois de escrever sua última ópera, Rossini ainda viveria mais quase 40 anos improdutivos. Pois é, com a idade de 37 anos, Rossini já tinha ganhado tanto dinheiro, mas tanto dinheiro com o sucesso de sua obra, que decidiu simplesmente se aposentar, parar de compor e viver de renda para o resto de sua vida, que terminaria com a idade de 76 anos em 1868. Mas também, esta última ópera da qual nós vamos falar hoje foi para fechar com chave de ouro. Ela é uma peça dividida em 3 atos e a crítica da época dizia que Rossini tinha escrito apenas o primeiro e o terceiro, porque o segundo ato havia sido escrito diretamente pelas mãos de Deus. O título desta ópera tão divina é Guilherme Tell e baseia-se numa lenda suíça do século XIV que eu vou contar para vocês agora. Senta que lá vem a história. No início do século XIV, mais especificamente no ano de 1307, a Suíça não era um país livre. Ela pertencia aos domínios do Império Austríaco, que já naquela época era governado pela dinastia da família dos Habsburgos, a qual, na ocasião, despontava pelo nome do tirano Hermann Gessler. Esse Hermann Gessler começou a ouvir rumores de que a população suíça estaria aprontando algum tipo de rebelião para se livrar do domínio austríaco. Então, ele resolveu testar a fidelidade do povo suíço e mandou colocar na praça central da capital da Suíça um chapéu com as cores da bandeira da Áustria. Todos que passassem por aquela praça deveriam fazer uma saudação respeitosa ao chapéu, que era vigiado por guardas. Dessa forma, ele saberia se o povo suíço era leal ou não à coroa austríaca. Porém, um certo Guilherme Tell, que era famoso por ser o melhor arqueiro com a melhor pontaria de todo o mundo, passou pelo chapéu e não fez a saudação. Os guardas imediatamente o prenderam, da mesma forma que prenderam seu filho Gemi Tell, e o levaram até a presença do imperador. Hermann Gessler, então, reconheceu imediatamente Guilherme Tell pela sua fama de exímio atirador e decidiu fazer com ele um desafio bastante cruel. Hermann Gessler voltou então com Guilherme e Gemi para a praça de Artdorf e amarrou Gemi Tell a uma árvore com uma maçã colocada sobre sua cabeça. O desafio consistia no seguinte: Guilherme Tell deveria disparar uma flecha certeira exatamente sobre a maçã localizada na cabeça de seu filho. Caso ele errasse e acabasse matando o próprio filho, Guilherme Tell também seria morto. Mas caso ele acertasse e seu filho Gemi Tell sobrevivesse, portanto a vida de ambos seria poupada. E assim foi feito. Guilherme Tell, pá, acertou a flecha precisa na maçã. Porém, o imperador Hermann Gessler percebeu que o Guilherme Tell não tinha preparado apenas uma flecha no arco, e sim 2. Ele quis saber por quê. Guilherme Tell recusou-se a falar.
mas o imperador garantiu que se ele respondesse honestamente a pergunta, a vida de ambos seria poupada. Guilherme Tell então respondeu: a outra flecha era para o caso de eu ter errado e matado meu filho. Eu poderia até morrer também, mas eu levava você comigo. Ele disse isso para o imperador. A segunda flecha que ele preparou era para matar o imperador caso ele tivesse errado o primeiro tiro em seu filho. Hermann Gessler ficou furioso. E aí o clima pesou, né? Aí ficou muito pesado. Pesado. Hermann Gessler decidiu cumprir a sua palavra e manter vivo Guilherme Tell. Porém, preso para o resto de sua vida nas masmorras do Palácio de Znast, na Áustria. Então, ele imediatamente mandou acorrentar Guilherme Tell a uma embarcação que partiria de volta para Znast naquele mesmo dia, com o detalhe de que ele mesmo, o imperador, estaria presente para vigiar. O que ele não esperava é que a embarcação fosse ser acometida por uma terrível tempestade, que o obrigou a soltar Guilherme Tell para que ele, com a sua força, com a sua agilidade, pudesse ajudar que o navio não afundasse. E assim foi feito. Guilherme Tell não somente impediu o afundamento do barco, como também conseguiu fugir e chegou primeiro do que o imperador ao palácio de Znast. Lá, ele estava esperando por Hermann Gessler com aquela mesma flecha que ele havia preparado na praça de Artdorf. Quando Hermann Gessler chegou, ele disparou e matou o tirano imperador, dando início, assim, à Guerra de Independência da Suíça, que terminaria com vitória dos suíços no ano de 1308. E o Rossini vai nos contar justamente essa história em sua ópera, de maneira brilhante. Só aí nós já podemos perceber duas características do romantismo. A primeira, a criação de um herói. Essa exaltação do Guilherme Tell como um herói do povo suíço é tipicamente romântica. A segunda, o medievalismo. Rossini vai escrever sua ópera no século XIX, mas a história se passa lá no século XIV. Ele volta para a Idade Média, que é a época favorita dos românticos. E temos também uma terceira, que não está presente na lenda, mas que Rossini vai acrescentar em sua ópera. É a obstaculização da relação amorosa, também conhecida como amor impossível. Ele vai retratar a história de Arnold, um patriota suíço que se apaixona pela princesa Matilde, da Áustria. Assim, ele vai ficar dividido entre o amor por uma mulher e o amor pela sua pátria. Mas, no final, a própria princesa Matilde reconhece a tirania do imperador do seu país e adere à causa dos suíços. Então dá tudo certo e eles se casam e são felizes para sempre. O único número musical que eu selecionei para vocês é o prelúdio, ou seja, é a abertura antes de se iniciar o espetáculo. Na verdade, não é nem a abertura inteira, viu? É só o finalzinho que é o trecho mais conhecido. Eu tenho certeza que vocês já ouviram em algum comercial de televisão, em algum desenho animado, em algum lugar, vocês já ouviram isso e vão reconhecer. O apelido dessa obra é Cavalgada dos Soldados Suíços, porque parece mesmo, né? O tropel lembra bem essa questão da cavalgadura, dos cavalos, dos soldados ali do exército partindo para a guerra. Eu consigo visualizar essa imagem enquanto eu ouço a música. Vocês também conseguem? Depois vocês me contam, depois de ouvirem ao link que eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo. Se for facilitar um pouco, eu vou deixar um outro link
que toca a mesma música durante uma corrida de cavalos. Quem sabe, né? Gente, muito obrigado pela paciência. Hoje ficamos por aqui. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.